Gente, nós estamos chegando aqui para mais um almoço com aprendizagem de companhia. Olha que delícia! O nosso almoço hoje, mais uma vez, não poderia ser diferente, como todos os outros que nós já fizemos. Ele é muito especial. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com a doutora Débora Soares sobre o direito antidiscriminatório na educação inclusiva. Olha que bate-papo super importante também, né? Porque a gente tem visto muitas vezes de um jeito tão preconceituoso, né, com aqueles que são da educação inclusiva, e muitas vezes os pais, né, a família, de um modo em geral, desconhecem, a sociedade desconhece as leis que regem, né? Então a gente vai bater um papo com quem entende sobre o direito antidiscriminatório na educação inclusiva. A gente vai conversar com a doutora Débora Soares. A doutora Débora vai se apresentar, daqui a pouco ela vai entrar, ela vai se apresentar, vai falar sobre um pouquinho da trajetória dela nessa área, né? O que a levou, porque, de certa forma, é um desafio a gente falar sobre esse assunto, a gente ter uma formação, né, nesta área, é um desafio. Mas nós vamos estar juntos hoje para fazer esse bate-papo aí, tanto com a doutora Débora, quanto também com a doutora Ângela Matilde. Nosso bate-papo hoje vai ser muito especial. A doutora Ângela já está chegando aí. Vou convidar, vou aceitar aqui a doutora Débora Soares. Vou chamar a doutora Ângela aqui também. Vou dar um convite para a doutora Ângela para o nosso bate-papo. Oi! Boa tarde, né, gente? Almoço. Olá, olá, olá. Um prazer, doutora Débora Soares. Privilégio tê-la aqui hoje no almoço com aprendizagem e companhia. Ah, o prazer é todo meu. Ei, doutora Ângela! Tá travando, doutora Ângela? Eu tô bem, né? Tá travando aí essa internet? Tá. Tô morrendo de saudade da senhora. Doutora Ângela ficou uma semana sem vir em Nova Serrana, gente. A gente quase morre de saudade dela, porque ela movimenta o esquema, entendeu? Ela esquenta, como se diz, ela esquenta o coreto. E aí, doutora Débora, como é que a senhora está? Qual novidade você vai trazer para a gente hoje no almoço com aprendizagem? Tá cortando, não consegui ouvir direito. Tá me ouvindo? Ela saiu, saiu. A Doutora internet dela Débora, tá um ela vai, eu vou chamá-la novamente. Enquanto isso, doutora Débora, apresente-se para a gente, fala sobre a sua trajetória, a sua formação, os desafios, que a gente vai bater um papo aí até a doutora Ângela retornar. claro. Meu nome é Débora Soares, eu sou advogada, eu tenho 30 anos. Atualmente, né, estou secretária-geral aqui da OAB de Santa Luzia e também coordenadora de comissões. E a minha área de atuação profissional sempre foi no direito criminal. Então, eu sempre trabalhei com pessoas marginalizadas ao longo da minha atuação profissional e sempre fui muito interessada no chamado direito antidiscriminatório, que inclui aí questões de raça, gênero, sexualidade e também a questão do direito das pessoas com deficiência. E engraçado, porque essa sempre foi a atuação, né, da doutora Ângela, que por acaso é minha tia. E Olha, que gracinha, gente! ela sempre trabalhou. Que Ela, lindeza! Muito prazer aí. Conheci mais gente da família da doutora Ângela. Eu sou filha só adotiva gente dela, boa. tá? Só Eu sou gente filha boa. adotiva. Sou filha adotiva dela. Parentes, então. E quando a doutora Ângela sempre tratou essa questão dos transtornos de aprendizagem, e eu sempre gostei dessa atuação em relação a grupos vulneráveis, resolvi, então, começar a me especializar na área de educação
né, inclusiva, e nos direitos das pessoas com deficiência, dentro dessa perspectiva do direito antidiscriminatório que eu sempre atuei. Sempre gostei, sempre me dediquei aos estudos. E tem sido uma trajetória maravilhosa, assim, Eu não podia iniciar com pessoas melhores, né? Então, o pessoal da Aprendizagem e Companhia, Brain Connect, os simpósios, os colóquios, tem sido uma fonte de aprendizado muito grande e agora eu tenho me dedicado, então, a essa área de estudo. Que coisa boa! Se não me engano, a pergunta da doutora Ângela é o que você está trazendo de novidade para a aprendizagem? Parece que é isso. É a perspectiva jurídica, da questão mesmo dos direitos das pessoas com deficiência. Mas é uma perspectiva jurídica não engessada, porque essa é a visão do direito antidiscriminatório. Então, como que a gente vai deixar isso claro? Todo mundo sabe que ciência é construção, correto? A gente Sim. tem que analisar, entender, construir, né, verificar aquela hipótese. E ao longo da história, por exemplo, nós vimos uma mudança dos conceitos, dos paradigmas em relação às pessoas que apresentam algum tipo de impedimento, né, mental, algum tipo de impedimento físico. Então, por exemplo, nós tivemos ao longo da história a fase da segregação. Essas pessoas, elas não refletiam a imagem de Deus, por exemplo, porque Deus é um ser perfeito. Se essas pessoas não refletem a perfeição, elas ficam à margem. Então, houve uma fase de segregação. Depois, compreende essas pessoas, mas entende, coloca uma incapacidade relacionada a elas que não se tem evolução. Então, eu coloco uma instituição especializada, mas eu não tenho nenhum tipo de expectativa em relação àquela pessoa. Então, deixa que eles fiquem ali e nós estamos dando um ótimo tratamento. Olha como somos benevolentes. E depois evolui-se mais e percebe-se que a interação social ela é vital para o aprendizado e que toda pessoa tem a capacidade de aprender. E aí a gente começa a mudar essa perspectiva e aí começa a falar nessa educação inclusiva de fato. Mas a gente sabe que não é simplesmente ter essa. Eu acho que o último fator, o mais difícil de ser mudado, é o fator cultural. E o direito discriminatório, ele vem nessa perspectiva. Qual é? Basta eu incluir essa pessoa na escola? Ou eu tenho que oferecer um ambiente que vai ser favorável a essa pessoa? Que adianta eu garantir a vaga se ela vai sofrer bullying pelos colegas? Se o próprio professor daquela turma não entende a razão de ser daquela criança estar naquele ambiente? Se aquela criança vai sofrer barreiras arquitetônicas, porque a escola não está preparada para o tipo de deficiência que ela apresenta. Então, essa mudança cultural, ela é o mais importante. É a mais importante. E isso precisa ocorrer também dentro da área do direito, dos aplicadores da lei. Precisa ocorrer dentro do Congresso, para aqueles que editam as leis. E também, para esses operadores, eu incluo quem vai julgar, eu incluo os representantes do Ministério Público, eu incluo os meus pares, os colegas advogados, que muitas vezes não sabem nem da existência das leis especializadas. Então, esse tem sido, né, o objeto mesmo de desenvolvimento de pesquisa, e eu acredito que nós estamos numa construção muito salutar, da Meta 4, né, do Plano Nacional de Ensino, de universalização mesmo da educação mais inclusiva, especial, mas a gente sempre conta com percalços, né, e tentativas de retrocesso, justamente porque a questão cultural ainda não foi intensamente modificada. Sim, com certeza. O que acontece na hora que você fez uma trajetória aí, né? Você fez uma linha do tempo aí dentro do caminhar da história, né? No início da sua fala. E é interessante que essa linha do tempo, um dos pontos que você colocou foi a questão da segregação. E que, infelizmente, não sei se você, acredito que sim, óbvio, na sua área, muito mais ainda, tristemente, eu já vivenciei muito isso dentro de escola. É o que a gente mais percebe. De separar turmas
Na verdade, não claramente e explicitamente, de forma explícita. Mas aquela questão de a turma está muito cheia, vamos dividir a turma, Sim, os que têm potencial na visão daquele educador e os que nem tanto, eu não tenho muito o que esperar daquelas pessoas. sabe? Nossa, isso é de partir o coração. Porque em pleno século XXI, por isso que você falou assim, na sua linha do tempo, a gente já passou por isso. Infelizmente, a questão da segregação, não. Dentro das escolas, né? Eu, como pedagoga, trabalho na minha área, não passamos. E uma Não, outra coisa que ainda me dói. Pode falar. nesse aspecto, a gente percebe que ainda é um problema tão atual que não muito longe, recentemente, nós tivemos a edição de um decreto, né, do governo federal sobre a educação especial, que apesar do nome ser lindo, falar sobre equidade, criar um plano nacional de educação especial, há uma tentativa ali claramente segregatória. Vamos criar turmas homogêneas. Poxa, várias pesquisas e fontes já demonstraram que essa interação social ela ajuda em muito no desenvolvimento. E não é só no desenvolvimento da pessoa com deficiência, é no desenvolvimento também daqueles colegas, aqueles pares que têm que aprender a conviver com o diferente. Nós somos seres plurais. O quanto eu aprendo com uma pessoa que traz uma realidade diferente da minha, que tem outro pano de fundo, aquela construção. Então, todos ganham com a interação, todos ganham com o ambiente plural. Existe, sim, né, as escolas especiais, mas elas são um complemento, elas não são substitutivo. Porque me parece, quando se coloca esse tipo de iniciativa, como uma transferência de problema. É como se fosse um problema e esse problema não é meu. Vamos colocar para pessoas que entendem. Então, a gente percebe que essa inserção no ambiente escolar, ela ainda não se implementou de fato. É um objetivo que tem sido construído e não raro a gente percebe essas tentativas de retrocesso mesmo. Sim, infelizmente, né? E aí vem o ponto do direito antidiscriminatório. É esse o diferencial. Nós temos as leis. Então, nós temos a Constituição, que garante esse acesso na rede regular de ensino para educação especial. Nós temos a Lei de Diretrizes e Bases. Nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós temos várias leis. Berenice Piana, para falar sobre a questão do autismo. Então, não existe hoje, e obviamente nós podemos melhorar e evoluir, mas vamos dizer assim, de modo geral, nós já temos o direito assegurado. Está lá na lei. Você é pedagoga e acabou de me falar. Isso não é implementado de fato. Então, a lei está sendo cumprida? Não. Então, o direito antidiscriminatório ele tem uma perspectiva que não basta estar escrito na lei. Não basta a igualdade formal. Eu preciso que exista uma igualdade de fato. O que é isso? Ela sendo implementada e ela considerando as especificidades daquele grupo social vulnerável, daquele indivíduo, que é o que a gente chama de equidade, que é a igualdade na sua forma mais pura, na sua aplicação de fato. Então, eu tenho uma escola, eu adapto aquele ambiente, eu entendo as deficiências daquele ambiente, então ele vai passar a se preparar para receber aquelas pessoas, mas tratar os demais alunos, eu vou trabalhar com eles o direito à diferença, eu vou trabalhar o direito à especificação, eles vão entender a importância daquele aluno naquele ambiente. Os professores vão só deixar o aluno lá como cuidador, sem dedicar qualquer tipo de atenção àquele aluno, ou eles vão se capacitar? Porque isso está na lei. A gente vai oferecer para aquele aluno um currículo adequado, a gente vai oferecer para aquele aluno um histórico, considerando a especificidade que ele tem. Então, eu tenho que considerar método, currículo, técnica, recurso educativo. E às vezes a gente não faz. A partir do momento que eu entendo que aquele aluno não tem capacidade de aprendizado, eu não entendi nada, porque esse é o objetivo principal da escola. Escola é interação social, mas transmissão de conhecimento. E eu tenho que desenvolver técnicas, métodos que aquela pessoa vai conseguir desenvolver, porque ela tem essa capacidade.
Verdade. Parabéns, ó, arrasou, exatamente por aí. Tem uma pergunta aqui, olha, Luciana Teodoro perguntou assim: o projeto visa o direito do sujeito que necessita ser incluído, bem como a exigência de os gestores adequem os espaços e garantir a formação dos professores? O projeto visa o direito desse sujeito que necessita ser incluído? Na Lei de Diretrizes e Bases, como eu expliquei, existe toda essa questão de currículo, método, técnica, então precisam-se de pessoas com formações especializadas. A questão é, Brasil tem dimensões continentais e ainda grande parte das escolas ainda não tem essa capacitação necessária. A gente percebe isso até para o ensino regular. Muitas vezes, algumas escolas não têm estrutura necessária nem para aqueles alunos, escolas de locais mais pobres, fragilizados, de regiões onde não se tem uma capacidade socioeconômica tão grande. Então, é uma construção. Não se tem a ilusão de que isso está sendo feito, mas criam-se metas, como é, por exemplo, a meta 4 do Plano Nacional de Ensino, que é educacional, que é referente a isso, a essa universalização. Então, o que a gente é uma construção. E hoje em dia nós percebemos profissionais cada vez mais interessados na área. Mas ainda existe essa cultura de que, será que é necessário mesmo? Esse aluno vai aprender mesmo? Deixa ele só brincando, vamos deixar ele dando voltas no pátio, sem aquela preocupação com a transmissão do conhecimento. E quando se passa a entender essa necessidade, se faz essa construção, se entender que naquele ambiente isso não tem sido respeitado, de alguma maneira a norma pode estar sendo infringida, a lei pode estar sendo desrespeitada. E isso pode ser passível de uma apuração. Isso pode ser levado ao judiciário, justamente para entender que não basta estar escrito na lei. Na lei, gente, todos são iguais perante a lei. De fato, nós somos. As mulheres são respeitadas de igual forma, negros são respeitados de igual forma, povos tradicionais têm sua proteção especial respeitada? Nós sabemos que não. E o direito também é ciência. É um instrumento de controle da sociedade, então também é construção. Então, toda essa luta, essa conversa de hoje, o pessoal aqui no horário do almoço, com uma discussão tão séria, tão densa, faz parte dessa construção. Porque nenhuma área se basta. A gente precisa dessa interdisciplinariedade. Então, o direito não se basta. Às vezes, o magistrado, o aplicador da lei, ele não tem nenhum tipo de formação especial. Ele não sabe sobre transtornos de aprendizagem. Ele não sabe sobre nenhum tipo de síndrome, transtorno ou qualquer outro tipo de coisa. Ele vai ter que recorrer às áreas. Assim, como aquele educador vai precisar saber um pouquinho de qual a legislação, de como é essa construção. Então, nós precisamos construir juntos para evitar que novos retrocessos ocorram. Por exemplo, esse decreto que eu citei, que é o 10.502 de 2020, ele está com eficácia suspensa, em sede liminar. Então, isso foi levado ao STF, eles entenderam que isso estava em desconformidade com a legislação que nós temos em relação à educação, e por enquanto, mas eles ainda vão decidir sobre o mérito. O que eles fizeram para chegar a essa decisão? Então, chegou para o relator, que era o Toffoli, ele suspendeu, depois foi para o pleno para decidir sobre essa liminar. Eles fizeram uma audiência pública e ouviram várias pessoas que deram opinião sobre o tema. Que pessoas são essas? Que têm conhecimento especializado. Isso que nós precisamos fazer nessa construção, trabalhar sempre em conjunto. Com certeza, com certeza. Ninguém se esgota em si só, né? A gente precisa de ter essa troca aí, é impossível. Simone, obrigada pela sua presença. Simone é uma parceira nossa, palestrante também do BREI, sabe, doutora? E a Simone deixou uma pergunta aqui, a Simone Lins Melo. Como conscientizar os professores das salas regulares a adaptar as atividades e preparar as aulas de maneira a atender o aluno com deficiência? Essa é a grande questão. Para todos.
O primeiro ponto é que não vai, nunca nós vamos ter uma fórmula pronta, Primeiro ponto é boa vontade, né? né? Boa Não, vontade e empatia. por que que nós não vamos ter uma fórmula pronta? Porque cada aluno vai apresentar um tipo de necessidade e vai responder a um tipo de método. E isso vai depender da especificidade que ele apresenta. Isso até com alunos do ensino regulares. Às vezes tem um aluno que ele não consegue lidar, ele acha a fala enfadonha, aí o professor tem que ser mais criativo, fazer uma atividade mais lúdica. Então, qualquer aluno, com ou sem deficiência, é necessário identificar o perfil. Mas o ponto principal passa sim pela boa vontade. É entender, é ter essa noção de todo, de coletividade, mas principalmente de pluralidade. Sim. Professor, ele é um dos atores mais importantes na formação da vida de alguém, para o bem ou para o mal. Ele tem um papel diferenciado até pela idade e pelo tipo de conhecimento que ele transmite. Então, ele precisa entender a falibilidade que ele tem. Que é isso? Nem sempre o método que eu apliquei com a turma A vai funcionar com a turma B. Eu tenho que me reinventar o tempo todo. Eu preciso compreender é, métodos novos, eu preciso me atualizar, eu preciso estudar. E com base nisso, se o professor entende que ele precisa se atualizar, que ele precisa se inteirar, ele vai buscar conhecimento. E é só com base nisso que ele vai conseguir trazer o que aquele aluno precisa. E isso todo profissional. Qualquer profissional que entende que ele se basta, que aquele método é ótimo, e ele não precisa se atualizar, que ele não erra, ele vai trazer algum problema. Então, a cultura escolar precisa trazer para o professor o quê? Oficinas, grupos de discussão, pesquisas, novos métodos, oferecer para ele estrutura, porque não é só o professor também fazendo trabalho de super-herói, fazendo tudo sozinho. O ambiente Claro. escolar é aquilo para ele. E só Sim. através do estudo, é só através do ensino e de um olhar empático. Eu tenho que olhar para o outro e enxergar nele um par. Eu não posso enxergar nele só alguém que merece a minha benevolência. Não é isso. Né? A partir do momento que eu consigo enxergar o outro como ele é, e eu tenho essa vontade de transmitir para ele o conhecimento, eu crio os métodos adequados, eu crio os métodos necessários para, de alguma forma, atingir esse objetivo. Ok. O que eu percebo muitas vezes é brasileiro aprende pela dor, né? Brasileiro tem uma dificuldade muito grande de se conscientizar. Se a gente fizer aí, a gente percebe, por exemplo, multa de trânsito. Vamos lá. A pessoa precisaria de ser multado, você pagar. Só aí que você diminui, só tem né, que você vai diminuir a velocidade, então não precisaria. O que muitas vezes acontece é que parece que precisa de alguma coisa além para obrigar para que isso aconteça dentro da escola, sabe? Você dá um exemplo, e aí eu vou te perguntar, como autoridade na sua área aí. É direito da escola receber a criança que vai lá na minha escola matricular a criança, não é? A mãe chega lá e relata para mim que a criança é autista, por exemplo. Aí eu vou e dou uma desculpa. Ou duas situações. Eu dou uma desculpa e falo, não, tá bom, a turma tá cheia, a gente não tá tendo vaga e tal, e tal, e tal. É óbvio que a família percebe. Ponto. A mãe volta para casa arrasada, chateada, porque percebeu que a escola realmente, né, usou de artimanha para não dizer que não tinha uma vaga, porque o filho era autista. Outra questão. A criança não. A mãe chega para matricular na minha escola, mas ela não fala que o filho é autista de cara. E ela matricula. Depois da criança matriculada, vem a questão do monitor. E aí a mãe vai falar assim, mas meu filho precisa de um monitor. E aí ele leva o documento para mim e tal. Eu falei assim, pois é, mãe. No caso, for uma escola privada. Pois é, mãe. Então, além desse custo aqui todo de mensalidade e tudo, você precisa de pagar o monitor. E escola, né? Você vai entrar com esse extra aí. E aí a família paga o monitor. E Sim. Eu já vi casos de família acionar o Ministério Público
E Sim. eu também já vi muitos casos das famílias não saberem que podem acionar o Ministério Público e elas pagam o monitor, porque é uma exigência da escola. E Sim. aí? Esse aspecto só mostra a necessidade de mudança cultural. Em todas as áreas, por exemplo, de conhecimento. Conhecimento liberta, né? Vamos colocar assim. Então, se eu tenho uma criança com algum tipo de deficiência, é importante que eu conheça os direitos que o meu filho vai ter. Por quê? O mundo não vai facilitar a trajetória dele. Então, é importante que eu conheça. E é importante que os atores que têm um papel especial, por exemplo, o representante do Ministério Público, enquanto fiscal da lei, representante da sociedade, que a atuação específica ela se dê de forma ampla, que essa divulgação se dê de maneira geral para que as pessoas possam conhecer os direitos que têm. E essa questão da escola, por exemplo, é o que a gente mais esbarra muitas vezes em algumas ações, que é direito de acesso de vaga, que a escola negando, ela vai ter que demonstrar ou não que se tem, ou a Secretaria de Educação vai ter que disponibilizar alguma vaga. Então, é o que a gente falou, eu tenho acesso garantido em lei, mas a escola ela não vai virar e falar assim, eu não quero seu filho. Ela vai me trazer outros elementos que vão esbarrar nesse acesso de fato. Mas existem instrumentos que você pode recorrer em relação a isso. Mas aí me vem a pergunta. Vou fazer uma pergunta em cima da pergunta. A escola já mostrou que não quer meu filho. Eu vou insistir para ele entrar naquela escola? E aí eu entendo. Muitas pessoas têm barreiras financeiras, vamos colocar assim. Às vezes é a única escola que ela consegue levar a criança. Ela não tem dinheiro para uma passagem. Aquela é a escola do bairro. É a única que atenderia às limitações que aquela família tem. Então, ela não vai ter outra opção. Sim. Quando se trata de uma família que tem um poderio econômico maior, ela vai escolher a melhor escola, o melhor monitor. Ela não se importa se ela tem que pagar ou não a mais, se é direito ou não, porque ela vai trazer o melhor para aquela criança. Mas e quem não tem condição? Aí a mãe não tem condição de outra, ela consegue a vaga e colocou a criança. O juiz determinou, aquela escola vai receber aquela criança. Mas há uma escola que já não queria receber aquela criança e inventou várias desculpas. Como que vai ser a trajetória daquela criança naquela escola? E isso é uma limitação do direito. Tá, eu garanti a vaga. Vamos supor que ao longo da trajetória eu percebo que o que está em lei não está sendo cumprido na sua integralidade. Então, não está havendo a transmissão do conhecimento, não está havendo interação escolar, meu filho está sofrendo bullying. Posso acionar? Posso, mas o que vai ser mais eficaz naquele ambiente? A mudança da cultura escolar, a construção. Para isso, eu vou precisar de algum agente naquela escola que vai entender, ou de uma determinação que talvez aquela escola vai ter que fazer um curso, uma formação especial, trazer algum profissional capacitado, mas ele vai ter que ter a habilidade de transmitir para os pares dele a importância do tema. Então, qual que é o ponto? O direito, ele é um importante instrumento de controle social, muito importante. Ele vai trazer a responsabilização quando algo não é cumprido. E a responsabilização, ela pode trazer, sim, uma mudança de comportamento. Mas traz sempre? Não. Não. Então, às vezes, aquela pessoa vai ser responsabilizada, aquela escola, mas isso continua sendo algo que tem sido feito. Então, eu preciso de quê? De criar um sistema de modificação. Isso se torna muito nítido, por exemplo, nós tivemos isso com a Lei Maria da Penha. O Brasil tinha um histórico de violência contra a mulher que era praticamente que o Estado se omitia. Sabia-se que existia e a vítima não conseguia uma resposta estatal adequada. O Brasil foi demandado internacionalmente e resolveu criar a lei para que não houvesse uma responsabilização com um sistema todo protetivo. Isso inclui o quê? Delegacia de mulheres especializadas, varas especializadas, oitiva humanizada, com pessoas que têm a formação. Às vezes, na educação, inclusive, nós precisamos disso também.
É uma mudança do todo. Mas isso não esbarra somente na lei. Nós temos a Maria da Penha. Não raro nós escutamos o quê? Ah, a lei não funciona. Cadê a lei do João da Penha? Cadê a lei do não sei o quê? Porque culturalmente a gente ainda esbarra em questões. E isso tem que ser um movimento que o direito por si só às vezes não traz. Tem que ter responsabilização. Isso é óbvio. Descumpriu, tem que responder. Mas é forçoso. A pessoa ela precisa entender por outros ambientes. As pessoas elas têm que se humanizar, elas têm que ter um olhar humanizado em relação ao outro. E isso muitas vezes não é o direito que vai trazer. É esse esforço, um conjunto de todas as áreas. Então, por exemplo, essa mãe colocou esse menino na escola que não queria, e aí vamos ter um profissional. Mas esse profissional ele entende a necessidade. O que ele vai fazer? Ele vai transformar aquele ambiente. Ele vai trazer para professores, ele vai conscientizar os alunos. Ah, o menino começou a sofrer bullying. Vamos fazer um trabalho específico contra. Uhum. Temos vários assuntos que têm que ser abordados ao longo do ano. Desenvolver projetos, né, de conscientização. A questão é essa. Porque é por isso que eu comecei a minha fala falando com você. Muitas vezes, infelizmente, o brasileiro precisa aprender pela dor. Né? Eles não conseguem ir de forma para... A escola está desenvolvendo um projeto bacana para conscientizar. Não, por mais que vocês falem, mas não, eu não estou afim. Aí, não, agora é obrigatório, a escola vai receber multa, aí sim eu vou cumprir. Entende? Muitas vezes... Tem a fiscalização e o Ministério Público acompanha, e eu tenho uma defensoria pública especializada para quem não tem condições. Aí eles vão fazer tudo o que for necessário, e eles vão acompanhar o desenvolvimento daquele menino, e não é só a vaga por si só, é se o ambiente escolar foi transformado para recebê-lo. Então, é uma atuação de todos. Eu não posso simplesmente ter a vaga e esquecer. Ah, agora tá bom, ele tá na escola. É o suficiente? Nunca. Entendi. A Simone colocou outra questão aqui, que aí ela é da região que ela está, que é Tocantins. Ela colocou que aqui em Gurupi, Tocantins, 98% dos alunos com deficiência em idade escolar estão na rede municipal. Uma porcentagem expressiva, né? Expressiva, bastante expressiva, e que demonstra a necessidade de estarmos todos preparados mesmo. A rede de ensino, ela tem que estar preparada, porque a pessoa com deficiência é também um aluno. Não é simplesmente, eu tenho aqui, é uma base, as minhas diretrizes e bases para os meus alunos, e aqui eu vou me adaptar para essa pessoa com algum... Não, ele é aluno também, ele faz parte do corpo daquela escola. Então, eu tenho que incluir como um todo desde sempre. Uhum. Verdade, verdade. E como é que você tem visto isso, esse caminhar que você, né, você trabalha, você falou em Santa Luzia? Isso. E você atua aí na região. Como é que você tem visto isso? Quais são as suas expectativas aí? Eu sou uma pessoa muito ideológica da vida. Eu não consigo viver sem acreditar em algo. Então, a mudança me move. Mas a gente precisa caminhar bastante ainda. Uhum. Está muito aquém do que deveria, né? Sim, eu não posso achar normal, por exemplo, uma criança ter uma necessidade especial ir para uma escola e pelo fato dela ser muito agitada, a única resposta que o cuidador e a escola entendem adequadas é ficar passeando com a menininha no pátio. Qual conhecimento ela vai ter com esse caso? Aí a mãe opta, então, por colocá-la em uma escola especial, que ela entende que talvez a filha dela vai ter alguma possibilidade de aprendizado. Estamos falando de 2022. Se eu tenho uma criança agitada, eu tenho que fazer um trabalho em conjunto, interdisciplinar, com o médico. Qual medicação que ela toma? Qual que é o horário mais adequado para ser compatível com a aula? Vamos testar algumas coisas? Ela não consegue ficar na sala. Vamos fazer um teste. Hoje, 5 minutos. Semana que vem, nós vamos fazer para ver se ela consegue ficar 10. E nós vamos trabalhando, quem sabe, no próximo mês, meia hora. As pessoas, elas às vezes desistem facilmente, ou elas nem se dão ao trabalho de tentar. E é por isso o papel do direito antidiscriminatório. Se isso ocorrer, se isso persistir, vamos atrás, vamos acionar, vamos demonstrar que essa pessoa não está tendo a igualdade que de fato é garantida a ela. Qual tipo de conhecimento vai ser transmitido para a criancinha que fica no pátio?
passeando com o cuidador até que deu horário do pai e a mãe buscar. Então, eu acredito que nós estamos caminhando, já melhoramos muito, muito mesmo. Sim. Então, nós passamos dessa segregação para uma integração, que eu olho para a pessoa com olhar de benevolência, mas nós já estamos numa fase inclusiva, de fato. Então, olha quanto nós caminhamos. E isso é uma conquista que não é o direito que traz, são os movimentos sociais que buscam, lutam e conseguem a mudança de paradigma. Seguem, de fato, que uma lei seja editada ou que ela seja aplicada. Então, essa é uma conquista, é o que você disse, a gente aprende com a dor. É quem sofre que luta. É quem sente na pele que busca a mudança. Porque quem não sente, não sofre, não sabe. Não É uma sabe. zona de conforto, né? Exatamente. Então, nós temos que continuar lutando, nós temos que continuar trabalhando, nós temos que continuar incentivando e buscando para que a gente caminhe para frente, que a gente continue evoluindo. E não que a gente retroceda, como nessa tentativa do decreto, em outras iniciativas que às vezes a gente vê acontecendo. Mas eu tenho muito isso, essa perspectiva positiva. Eu acho que nós vamos caminhar sempre para frente se a gente não se omitir. Claro, claro. Doutora, e no caso do ensino superior? É que eu não sei se você está tramitando aí, acredito que sim, nesse meio, né? Porque parece que vai todo um cuidado, toda uma atenção, até o ensino médio, né? Na verdade, até o 9º ano. Aí do 9º ano já começa, deixa do jeito que tá para ver como é que fica. O menino forma no 3º ano do ensino fundamental, no ensino superior, que cada um cuide de si, né? Aquele ditado, cada um por si, Deus por todos, né? Algo do tipo. A família também é aquela questão de eu não sou criança mais, a minha família não pode ficar requerendo muito direito meu dentro de universidade, dentro de faculdade. Como é que é essa questão? O meu objetivo mesmo, o meu objeto de estudo principal é a educação de base. Mas no ensino superior, a gente já precisa colocar aqui alguns pontos. Primeiro, o ensino superior ele já é excludente como um todo. É uma parcela da população que consegue acessar o ensino superior, com ou sem deficiência. Então, a gente já tem esse ponto, né? E o segundo ponto é que, como eles colocam essa autonomia do aluno no ensino superior, muitas vezes acima de toda e qualquer coisa, é difícil saber lidar. Vamos supor, eu tenho um aluno com deficiência visual. Isso é muito comum de acontecer. Ele chega ao ensino superior e os colegas têm uma dificuldade enorme em lidar com o equipamento que ele utiliza. Faz muito barulho, me desconcentra na prova. Exatamente. Eu tive um aluno assim dentro da sala. E qual que é o ponto? Eu sei que minhas respostas elas parecem sempre as mesmas, mas é cultural também. Eu não entendo as dificuldades para além que aquele aluno teve para chegar naquele mesmo patamar que eu do ensino superior, que já é difícil, a maior parte da população brasileira não vai chegar. E aí, aquele aluno que tem que fazer todas as mudanças, ele faz prova em horário diferente para não atrapalhar os colegas, ele se vira para dar conta, e se o professor está muito rápido, é ele que tem que correr. Mas qual seria a dificuldade daquela turma se adaptar um pouco? Por que os esforços têm que ser todos daquele colega? Que é o ponto, o professor Carlos Cury, ele sempre fala sobre isso, que a diferença da inclusão é que o ambiente de ensino também vai perceber a sua própria deficiência. Quando eu falo só de integração, eu enxergo só a deficiência do outro. Quando eu enxergo a própria deficiência, eu tenho que entender que da minha parte tem que haver também algum tipo de adaptação, sacrifício ou de mudança. Gente, nós somos seres adaptáveis, nós nos acostumamos. Aquele barulho que na primeira aula me incomoda muito, depois vai fazer parte do ambiente que eu estou integrada. Então, em relação ao ensino superior, a gente já tem que avaliar ele como um todo, ele é excludente por si só. Então, em relação à pessoa com deficiência, já é uma nova realidade. Aí vai depender também especificamente de qual tipo de deficiência aquela pessoa tem, de qual curso que ela optou. Tem cursos que são mais práticos, mais teóricos, mas eu acho que também perpassa por essa importância de se entender
a nossa própria deficiência enquanto universidade, faculdade, instituição de ensino, e como que eu vou fazer para acolher aquele aluno que me apresenta algum tipo de especificidade. É importante essa visão também. Mas é um tema um pouco mais delicado, um pouco mais complexo. A gente pode falar de Com certeza, com certeza. E, né, o nosso tempo está quase acabando aqui, mas eu gostaria de perguntar para você, que muitas vezes é uma dúvida, o que eu converso, na verdade, muitas vezes, é uma dúvida que eu sempre ouço de algumas pessoas, de algumas famílias, né, de alunos até. Eu te fazer uma pergunta. A grande questão, quando acionar o Ministério Público? Quando procurar, enfim, os direitos? Todas O que as eu tenho que fazer? Qual é o passo a passo? Todas as vezes que eu perceber que os meus esforços têm sido unilaterais. Eu percebi uma deficiência, eu entendo que é uma construção, eu converso com a escola, então eu converso com o professor, eu converso com o cuidador, eu converso com a pedagoga, eu converso com a diretoria da escola, eu converso com a secretaria de educação, eu tentei buscar os métodos, eu sigo os métodos, eu estou acompanhando ali, estou vendo que está tendo um tratamento discriminatório ou que eu não tive o próprio acesso. Eu tento conversar com quem de direito e todos se recusam. Eu percebo desculpas, eu percebo descaso, eu percebo uma indiferença em relação àquela situação. Percebi? Não deu? Vamos recorrer a quem de direito. Eu tenho condições? Eu posso procurar um advogado. Ele vai te passar todas as informações. Eu não tenho? Procure o Ministério Público da sua cidade, procure saber se ele tem alguma área de atuação especializada ou se não, porque o representante do Ministério Público, ele tem, independente se ele é de atuação especializada ou não, ele tem aquele dever com aquela resposta. Eu tenho defensoria pública na minha cidade? Se sim, eu busco. Ela também vai saber me orientar. E aí vai depender da demanda específica da pessoa para se ter uma resposta, ter um caminho específico. Mas a questão é não deixar de procurar. Então, se eu estou entendendo, porque é diferente. Vamos supor que minha filha é aquela que fica dando voltas no pátio. Ela não tem aprendido nada, porque a escola me traz que ela é muito agitada. Eu sei que a minha filha é agitada. Mas eu converso. Olha, eu vou falar com o médico da minha filha, nós vamos tentar adequar uma medicação, mas eu queria que vocês tentassem também fazer alguma coisa para ver se ela permanece dentro de sala. Poxa, se eles começam a tentar isso, precisa de eu recorrer ao Ministério Público, Defensoria, acionar o Judiciário? Não vai precisar. Porque dentro da gente escolar a informação, a mudança está sendo feita. Então, todas as vezes que eu entender que o meu esforço tem sido unilateral, que eles não têm me dado a resposta adequada para que, de fato, aquela educação seja inclusiva, eu posso acionar. E se você tiver qualquer tipo de dificuldade, existem os órgãos de controle dentro dessas instituições. Então, eu tenho CNJ para o Judiciário se omitir, CNMP se algum membro do Ministério Público se recusar a fazer o trabalho, tem as corregedorias próprias, eu posso recorrer à Superintendência de Ensino. Eu acho que o que a gente não pode fazer é deixar de correr atrás imaginando que a resposta vai ser negativa. Existe sempre uma instância superior que pode te trazer a resposta que você necessita. Mas é importante também que, em primeiro lugar, a gente coloque o diálogo como a nossa principal ferramenta. Às vezes, o acionamento do judiciário se faz desnecessário se dentro daquele ambiente eu encontro os atores necessários para promover a mudança. O direito, ele Perfeito. O direito ele tem que ser sempre o último a ser acionado. Eu tenho que dialogar, né? As instâncias, exatamente. Dialogar, saber procurar, conversar, negociar, né, algumas mudanças. Porque, na verdade, quando chega nesse último aspecto aí, a gente volta lá naquela primeira pergunta que você colocou, né? Será que essa escola é a escola ideal para o meu filho estar? Esse é o ponto. Mas, infelizmente, num país de tantas desigualdades, muitas pessoas não têm o direito de escolha. É aquela escola ou nenhuma. Então, a gente precisa ser agente de transformação. Verdade. Show de bola.
Gostaria agora que você, nas suas palavras aí de considerações finais e tudo, falasse. Você falou inicialmente sobre os projetos e números que a doutora Ângela com certeza deve estar desenvolvendo aí, muita novidade com a aprendizagem e companhia. Como é que vai ser? Conta pra gente esse projeto de atuação sua na aprendizagem, enfim. Fala pra gente aí, você dá conte a novidade. Nós estamos tentando desenvolver essa atuação interdisciplinar. Alguém colocou nos comentários, aqui nós fazemos esse trabalho de formiguinha. Exatamente foi a o que nós Simone. estamos tentando levar. Obviamente, a aprendizagem já tem projetos grandiosos e que reúnem pessoas até de outros países e tudo mais, mas a intenção é levar isso para o ambiente escolar local também. Então, se nós conseguimos fazer essas parcerias e levar para aquelas escolas essa necessidade de modificação do ambiente, de acolhimento e de transmissão de conhecimento de fato, eu acho que nós já vamos ter cumprido aí grande parte do nosso papel social também. E um dos objetivos passa por aqui, mas aí vocês vão ter que acompanhar para poder ver o que nós estamos desenvolvendo aí para o futuro. Perfeito, perfeito. Gente, então fica ligado aí, hein? Aprendizagem Companhia, como sempre, doutora Ângela arrebentando nas novidades, né? Ela voltou aí, na verdade, recesso para o pessoal do letivo, que para a doutora Ângela não tem recesso, ela voltou turbinada. Inclusive, as 24 horas dela duram mais do que as nossas, né? Porque eu nunca vi uma pessoa eu falo que, né, assim, biblicamente, o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo dele não é o nosso kairos, né? Sim. Nós temos um tempo que é o nosso kairos. Doutora Ângela ultrapassa isso aí. Ela não é uma coisa assim. Fora da realidade. Não, ela não está dentro do nosso tempo. Mas vocês podem esperar que nós estamos desenvolvendo um trabalho bem legal em relação à educação inclusiva, em relação a esse direito antidiscriminatório, e nós esperamos que no futuro muitas outras iniciativas surjam também, porque nós percebemos que é uma necessidade urgente. Nós temos, no IBGE, 17 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. É um contingente gigantesco. E é um grupo ainda muito vulnerabilizado, é um grupo ainda marginalizado, e nós precisamos atuar conjuntamente para reduzir essas desigualdades, essas disparidades, que são, sim, um desrespeito à nossa legislação, ao ordenamento jurídico brasileiro. Com certeza. Como é que é? Repete aí esse número que você colocou para a gente aí. 17 milhões. 17 milhões de pessoas. Vou pegar aqui para não ser imprecisa, mas isso está no... Só um minutinho. Muito interessante, gente. A gente precisa... É um contingente gigantesco, né? É um contingente gigantesco. Então, nós temos aqui no Brasil... só um minutinho. O levantamento foi feito em 2019, que é no levantamento de saúde. 8,4% da população brasileira acima de 2 anos apresenta algum tipo de deficiência, o que representa, então, 17,3 milhões de pessoas. Quase metade dessa parcela é de idosos. Então, tá na internet, está disponibilizado pelo IBGE, basta pesquisar lá, e aí vocês vão conseguir verificar que esses números são alarmantes. Nós precisamos fazer algo em relação a essa população. Alarmante. Alarmante não pelo fato de existirem pessoas com deficiência, não é esse o ponto. Pela falta de disponibilização de recursos se é um número tão grande de pessoas. A gente percebe que o número que as capacitações, que o preparo não está adequado para o número de pessoas, né? Isso que é alarmante, né? É isso que a gente precisa estar atento. E aí que a gente traz mais uma vez, gente, são inúmeras oportunidades. Inúmeras oportunidades. As capacitações estão aí, os congressos estão aí, simpósio, colóquio. Eu falo que a gente brinca mesmo com essa proatividade da doutora Ângela, mas é uma pessoa da gente tirar o chapéu. É uma profissional, é uma pesquisadora que realmente a gente precisa de respeitar. Por quê?
porque ela tem esse olhar empático, ela tem um olhar profissional e ela tem esse olhar de estar com grandes pesquisadores e que dão oportunidade. Não tem essa de, os congressos são muito caros. Não tem essa. Não existe Eu sei que isso. você tem muita capacitação, realmente, que fica inviável. É a democratização. Isso. Claro, tem muita capacitação que fica realmente inviável. Eu falo por mim. Tem congressos que, às vezes, eu tenho vontade de ir, mas por questão financeira a gente não vai, porque é muito caro. Para aquele momento, não está dentro da nossa planilha de orçamento, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esses mesmos preletores que estão nesses grandes congressos, dentro da aprendizagem de companhia, por exemplo, dando palestras aí, como acabou agora. Nós tivemos TDAH, nós tivemos o segundo simpósio em São Paulo, mas que é nacional e internacional, que online, gratuito, com certificado ainda. Verdade. Nós tivemos simpósio de Minas Gerais e Nova Serrana. Tem uma capacitação com a doutora Ângela em Igarapé, está acontecendo. Tem o da dislexia. Tem o do Espírito Santo. Exatamente. Então, assim, vai ter, se não me engano, no Sul ainda, a doutora Ângela está fazendo, preparando o Sul. O Brei está aí, o Brei Connect, tem o Brei Kids também para as nossas crianças. Então, gente, assim, não tem desculpa, né, doutora? Exatamente. Quando a gente fala dessa responsabilidade do operador do direito, de se entender como um operador, um promotor da democracia de fato, plural, participativa, isso em todas as áreas. Nós não podemos ter um profissional que não consegue entender a necessidade de compreensão do outro, de compreender as limitações do outro também. Então, a gente precisa, obviamente, democratizar a informação, democratizar esse acesso mesmo à justiça, ao conhecimento das leis, e nós precisamos trabalhar em conjunto. Eu sempre falo, é o trabalho em conjunto, e isso aqui que nós fizemos hoje é a representação exatamente desse trabalho, dessa construção, e eu não poderia estar mais feliz. Verdade. Doutora Débora Soares, muito, muito, muito mega obrigada. Almoço delicioso com você. Riquíssimo de informação, de muito conhecimento, viu? Muito obrigada por estar na aprendizagem, obrigada por se dedicar à causa, obrigada por ser nossa parceira e estar aí. Muito obrigada, tá bom? Eu que agradeço. Eu me sinto honrada, sinceramente, pela oportunidade de ter profissionais como você que estão aí caminhando com a gente nessa mesma luta, levantando a mesma bandeira, que é a bandeira da inclusão. Sim, estamos caminhando todos juntos. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade e até a próxima, hein? Já estou me convidando. Tchau, claro, sempre, você é nossa agora. Então tá bom. Gente, beijo, amor. Tchau, doutora.